Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao webinário Direito à Felicidade, mais uma iniciativa da Escola do Poder Judiciário do Acre, EJUD. O evento tem como público-alvo magistradas, magistrados, servidores e servidores do Tribunal de Justiça do Acre. Registramos a presença da desembargadora Regina Ferrari, diretora da Escola do Poder Judiciário, bem como do juiz de direito, Dr. Marcos Rafael, titular da Vara Civil de Feijó, que atuará hoje como mediador deste evento. Estamos ainda a presença do nosso ilustre palestrante, Dr. Saul Torinho Leal, cujo currículo será lido no momento oportuno pelo mediador. Aproveitamos para fazer um anúncio muito especial de que, ao final deste evento, haverá o sorteio de um livro do palestrante, Dr. Saul, intitulado Direito à Felicidade, para apenas aqueles que estiverem presentes. Portanto, para dar as boas-vindas em nome da EJUD, convidamos a desembargadora Regina Ferrari para suas considerações iniciais. Boa tarde, queridos alunos, alunas, servidoras, servidores, magistradas, magistrados, nossa equipe da EJUD. Boa tarde, doutor Rafael, que é o nosso mediador hoje. Muito obrigada, também fará o encerramento nesta data. Boa tarde, doutora Luíse, Santana, não vejo mais juízes aqui. Tem mais alguém, doutor Bono? Não, né? Só, até o momento, doutora Luíse e doutor Marcos Rafael. Perfeito. E boa tarde, doutor Saul Torinho, nosso grande ministrante hoje, preciosas lições que vamos aurir com toda certeza para a nossa vida, né? Para a nossa vida pessoal, para a nossa vida no trabalho, no cotidiano e também nas inter-relações. Escolher ser feliz não é uma tarefa difícil, né, doutor Saul? Mas o senhor vai nos apresentar aqui quais as dicas que podemos correr atrás, não é? E pensar que felicidade é o nosso direito. Muito obrigada, doutor Saul, pela disponibilidade. É uma honra tê-lo conosco na nossa escola. E esse webinário hoje é o último da nossa trilha formativa, que se chama O Melhor de Mim, dentro também da trilha de valorização, não é? E motivação dos nossos servidores, das nossas juízas, dos nossos juízes e das nossas servidoras. Tudo isso pensando em propiciar uma melhor capacitação para que nós possamos prestar o nosso melhor trabalho, não é? O nosso melhor trabalho, como eu sempre digo, servir de coração. Então, doutor Saul, seja muito bem-vindo a todos os nossos participantes aqui desta aula, nesse Dia da Justiça, né, doutor Saul? Um dia especial, onde nós podemos refletir o que é a justiça, né? O que é a justiça, por onde ela começa, que valor, que valor eu coloco dentro deste conceito, não é, de justiça. Justiça é só distribuir processo, distribuir sentença, fazer a minha petição com amor e carinho dentro da ética, ou também justiça é lidar com o outro com respeito, com alteridade, fazer o melhor de mim. Então, dentro dessa trilha, o melhor de mim, vamos ouvir, então, o professor doutor Saul Torinho, e ocasião que eu já digo-lhe gratidão do fundo do coração. Eu vou ficar ouvindo fechado, porque eu estou com outro compromisso agora, porque eu estou numa situação bastante difícil, nós estamos terminando de acertar aqui o curso de formação e também uma transição aqui para a presidência, mas estamos juntos, e o doutor Marcos Rafael vai cuidar bem do senhor, e o Bono, e a doutora Luiz também, que aqui se encontra, a Cleide e todos mais, a Grace, da EJUD. Muito obrigada. Doutor Saúl, devolvo a palavra ao cerimonial. Muito obrigado, desembargadora Regina. Passado este momento, iremos fazer agora o print oficial da abertura desta atividade, de modo que pedimos a todos que abram suas câmeras e se posicionem. Só mais um momentinho. Muito obrigado. Perfeito. Realizada esta primeira fase, agradecemos mais uma vez as autoridades presentes e passaremos à segunda fase da atividade. Informamos ainda
Aos participantes que durante o evento será disponibilizado no chat o link para acesso à lista de presença, cuja assinatura é indispensável para a obtenção do certificado. Ao final desta agenda, os presentes devem participar da avaliação de reação, também para a habilitação do seu certificado e ajudar a escola a melhorar o desenvolvimento de suas ações. Assim, para fazer a apresentação do palestrante, passo a palavra ao mediador deste evento, Dr. Marcos Rafael. Mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Confesso que a extensão do currículo do Dr. Saul Tourinho me fez aqui ter que fazer um resumo para que a gente não gastasse o tempo todo daqui da palestra lendo o seu currículo, doutor. Mas o formador, doutor Saul Tourinho, é advogado em áreas B de consultoria jurídica e advocacia, com atuação na área contenciosa, focada nos tribunais superiores. Doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com a tese Direito à Felicidade, História, Teoria, Positivação e Jurisdição. Mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, com a dissertação Ativismo ou Altivez, o outro lado do Supremo Tribunal Federal, especialista em Direito Tributário pelo Centro Universitário DF, é autor, dentre outras, das seguintes obras: Direito à Felicidade, cuja tese tem sido utilizada pelo Supremo Tribunal Federal na concretização de direitos fundamentais de minorias da sociedade, a Constituição Cidadã e o Direito Tributário, estudos em homenagem ao ministro Carlos Aires Brito, Katiba, Vivendo o Sonho do Quênia, o Constitucionalismo da Esperança na África Contemporânea, Controle de Constitucionalidade Moderno, Ativismo ou Altivez, o outro lado do Supremo Tribunal Federal. Com esse currículo maravilhoso, doutor Saul, passo a palavra, então, novamente ao cerimonial para prosseguimento. Muito obrigado, doutor Marcos Rafael. Doutor Saul, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Antes de tudo, ainda aproveitando a presença da desembargadora Regina Ferrari, a pessoa da desembargadora, abraço todos os colegas, as colegas, nosso egrégio tribunal, toda a judicatura estadual, honrado que estou pela lembrança e pelo convite. Claro que não poderia deixar de igualmente agradecer ao magistrado, doutor Marcos Rafael, que me recebe nesse evento, me acolhe, faz a minha apresentação, media a discussão que teremos na sequência da minha exposição. Não é uma exposição longa, tentei ser cuidadoso para não deixá-la maçante, de forma que pudéssemos aproveitar, também sob a forma de diálogo, o tema tão envolvente, tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão difícil, que é esse tal, costumam chamar assim, esse tal direito à felicidade. Feito, portanto, o registro dos meus agradecimentos, eu passo a dividir algumas ideias a respeito desse tema, antecipando que tanto um trabalho formal, técnico, especializado, longo, sob a forma de tese de doutorado, que foi defendida, próximo ano completa 10 anos, já está encaminhada para a escola do Poder Judiciário, para compartilhar com quem tiver interesse, como também um artigo menor, em tom pessoal, o qual divido algumas experiências e antecipo como a ideia de busca da felicidade, ou mesmo felicidade, cruzou o meu caminho. Portanto, para quem tem predileção ou se sente melhor escrevendo textos em tom pessoal, em primeira pessoa, dividindo experiências, já há um texto que será posteriormente dividido com vocês. Para os outros colegas que têm interesse em se debruçar sobre um trabalho acadêmico, extenso, um pouco mais extenso pelo menos, que foi objeto de defesa perante a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também já está de posse dos colegas da escola, que
saberão fazer chegar a todos vocês. Muito bem, pessoal, o direito à felicidade. É claro que todos nós sentimos, logo no ponto de partida, a fluidez do tema, a dificuldade de contornar esse plurissignificativismo do tema. É um tema fluido, é um tema que comporta inúmeras nuances e, consequentemente, se revela, por essa razão, desafiador. Mas não é por isso, pelo fato dele ser fluido, e ele é, pelo fato de não ser fácil trazer esse ideal essencialmente filosófico para o âmbito do direito, e de fato não é fácil, não é por esses desafios que nós devemos negligenciar o tema, nós devemos esquecer o tema, nós devemos deixá-lo para lá. Porque a ciência, inclusive a ciência jurídica, ela é feita dessa investigação, essa hipótese, esse perguntar permanente em busca de respostas que às vezes são difíceis, que às vezes são plurissignificativas, que às vezes estão no âmbito da filosofia. Eu mesmo, constitucionalista que sou, não me intimido tanto com a necessidade de lidar com esses temas mais gerais, porque é da índole do direito constitucional, de repente, seja no exercício da judicatura, estou falando também para magistrados e magistradas, seja na advocacia, defensoria pública, ministério público, não é raro termos que nos debruçar sobre realidades da vida que chegam ao profissional do direito sob a forma do direito à liberdade, ou do princípio da dignidade da pessoa humana, ou do primado da igualdade, ou do compromisso com a segurança jurídica. Veja que isso é cotidiano, isso é da missão do jurista. Portanto, não devemos nos impressionarmos demais com o fato do direito à felicidade, primeiramente, ser puro e significativo, abrangente, fluido, de difícil densificação objetiva, porque muitos outros direitos também o são. Não é fácil falar de liberdade, não é fácil falar de dignidade, não é fácil falar de igualdade. Tudo isso é intuitivo e você vai, no caso concreto, fazendo recortes, protegendo o judiciário de uma atuação voluntarista, protegendo a parte de pedidos impossíveis. E, a partir daqui, essa alquimia da vida e do direito acontece. Portanto, o primeiro desafio do direito à felicidade é quebrar o tabu de que, por ser um tema difícil, eventualmente muito abrangente, é um tema condenado. Não é condenado. Pelo contrário, é um tema que tem edificado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente na realização de direitos fundamentais. Enfrentado, portanto, esse primeiro problema, e o tema tem vários problemas, mas enfrentado com franqueza, o primeiro problema, o problema da abrangência temática, nós começamos a descer alguns degraus. Primeiro, é claro, a matriz filosófica do direito à felicidade. Inegável que toda a filosofia, pelos seus mais brilhantes nomes, toda ela endereçou perguntas desconcertantes sobre o que ela chama de vida boa, ou para muitos autores, vida feliz. Na filosofia, nós encontramos Sócrates defendendo que o caminho da felicidade era cada um de nós levar uma vida que ele chamava de virtuosa. Dedique-se às virtudes, abrace os bons hábitos, celebre os ideais que
edificam. Esse é o caminho da felicidade. Sócrates não estava sozinho. Temos escolas que potencializaram a ideia da felicidade, arrastando o seu conceito não para a vida virtuosa, mas para a vida dos prazeres. Satisfaça os prazeres. Se sente prazer em tomar um vinho, tome. Se sente prazer em comer uma carne, coma. Aqui é a escola dos hedonistas. Mais uma categoria filosófica que contempla vários filósofos e que tinha como ethos a busca da felicidade por meio da satisfação dos prazeres. Não necessariamente os virtuosos, os não virtuosos também. Saindo de Sócrates, passando pelos hedonistas, chegamos em um filósofo que fundou uma escola que chamou de Escola da Felicidade. Epicuro, cuja base do epicurismo era celebrar reuniões num jardim, com a presença de homens e mulheres, o que era um ato de coragem ao tempo, para em condições de igualdade, sem hierarquias, ter condições de discutir de forma franca e direta quais os caminhos para uma vida feliz. Epicuro dedicou sua vida só a isso e pontificou com o seu chamado epicurismo. É claro que se há Sócrates abraçando as virtudes, os hedonistas abraçando os prazeres, não poderia, na filosofia, deixar de existir o que se convencionou chamar de os estoicos. Os estoicos são exatamente o contraponto aos hedonistas. Se o hedonista diz abraça os prazeres, o estoico responde fuja dos prazeres. Abrace uma vida de renúncias. Abrace uma vida capaz de dizer não às pulsões da carne. Se afaste desses apetites físicos que o espírito traz. Essa é a lição que você encontra, por exemplo, em Sêneca, um dos líderes dos estoicos. Veja que até entre os filósofos que dedicaram sua vida a navegar nesse mar revolto sobre o que é a felicidade, não havia consenso acerca do caminho para a vida feliz. São muitas as possibilidades, elas têm índole pessoal, eu diria personalíssima. Portanto, à medida que a filosofia vai incorporando novas escolas, fica claro que o caminho da felicidade não é o único caminho. São muitos caminhos. E não se esqueçam do que disse Nietzsche. Talvez a felicidade seja o caminho. Percorrer a busca até alcançar esse ideal é que, no fundo, termina sendo a própria felicidade para Nietzsche. Conversamos, portanto, nesse primeiro momento da nossa fala, sobre a primeira dimensão de uma conversa sobre felicidade, que é uma dimensão filosófica. E a partir de pequenos exemplos, curtos, rápidos, fica claro que até para a filosofia não há uma receita pronta, não há uma forma acabada. A busca por uma vida feliz é um caminho de muitos trajetos. Exatamente por isso é que, de repente, chama a atenção o surgimento de um desdobramento filosófico, mas que começa a se assumir como uma escola de ordem da filosofia política, portanto, que resulta
em ações concretas no âmbito de políticas públicas do que se chama hoje utilitarismo. O utilitarismo, primeiramente como um desdobramento filosófico, na sequência como um desdobramento da filosofia política e, na prática, como uma teoria política capaz de fundamentar políticas públicas, cotidianas, para nós. O utilitarismo ele se apresenta com um pensador chamado Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, um inglês. E Jeremy Bentham era um personagem exótico, era um homem à frente do seu tempo, um pensador que olhava para o amanhã, não olhava para o hoje, alguém que enxergava na capacidade humana a missão de transformar a realidade. E Jeremy Bentham apresentou uma equação muito simples. Ele disse: tudo na trajetória humana se resume entre dor ou prazer. Todas as escolhas, todas as decisões, todas as ações, todo o comportamento cotidianamente tenta fazer um balanço entre dor e prazer. Porque é do ser humano a capacidade de sentir prazer no seio de uma família, na prática de uma atividade física, no exercício que nós chamamos aqui da arte de queimar fosfato, no exercício de pensar. Tudo isso alimenta essa busca necessária pela satisfação de prazeres. Mas como seres sencientes que somos, também há a dor, o sofrimento, a miséria humana. Todas as escolhas do ser humano ficam girando em torno desse pêndulo. E se assim o é, eu, Jeremy Bentham, proponho uma equação universal para tudo, para todos, por meio da qual o Estado, quando tiver que tomar uma decisão, ele simplesmente consultará essa equação e tomará sua decisão à luz dela. A equação diz que o certo na vida é aplicar o que eu, Jeremy Bentham, chamo de princípio da felicidade maior. Todas as decisões devem intuitivamente tentar maximizar a felicidade do maior número possível de pessoas e minimizar a dor e o sofrimento do maior número possível de pessoas. Se o saldo desse exercício prático for redução de sofrimento e incremento da felicidade, o saldo é positivo. A equação funcionou. Eu tenho um mundo melhor. Se o saldo for mais dor e sofrimento, menos felicidade coletiva, então a equação não funcionou. O que há aqui é uma ruptura dessa jornada humana, um retrocesso, um atraso. Jeremy Bentham, ele apresentou isso sem se preocupar muito com as complexidades sobre as quais nós conversamos no primeiro momento da nossa fala. Felicidade como assim? Felicidade para quem? Felicidade a partir do quê? Felicidade em quais circunstâncias? O que é mesmo felicidade? Bentham não entrou nisso. Ele associa esse ideal a prazer, entende que há elementos objetivos para identificar o que te dá prazer, contrapõe com a dor e diz: eu não preciso entrar na discussão dos filósofos. Se eu reduzo a dor e o sofrimento, eu incremento o prazer. Já está valendo a equação do princípio da felicidade maior. Só que Bentham, ao negligenciar as complexidades de um tema dessa magnitude, operado no seio da humanidade, ele deixou algumas coisas em aberto. Por exemplo,
Nós temos, na cidade de Brasília, o Estádio Nacional. Imaginemos que haja uma capacidade de 60 mil pessoas. Nesse estádio, há um grande espetáculo na Copa do Mundo. O estádio está lotado. 60 mil pessoas nas arquibancadas. Mas todos os jogadores, toda a comissão técnica, todo o corpo de imprensa, toda a arbitragem, milhares de pessoas nesse estádio. De repente, o Serviço de Inteligência do Distrito Federal, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, identifica que um terrorista colocou uma bomba no Estádio Nacional. Que ele sabe qual a senha que ele colocou nessa bomba. E que essa bomba explodirá dentro de 60 minutos, vamos imaginar. A polícia captura esse terrorista e leva para uma unidade policial, muito provavelmente uma delegacia de polícia. Os críticos de Bentham, e já falarei do seu maior crítico, perguntam: Bentham, para você, o princípio da felicidade maior é tomar qualquer decisão, incluindo estatal, que amplie a felicidade do maior número e reduza a dor e o sofrimento do maior número. Tudo bem? Tudo bem. Tá certo, a equação é essa. Se eu torturar barbaramente esse terrorista, talvez eu consiga que ele desative a bomba. Se ele desativar, eu incremento a felicidade de mais de 60 mil pessoas. Ao custo de ter imposto dor e sofrimento a apenas uma pessoa. Se isso for uma equação matemática e eu calcular o saldo é positivo. Dor e sofrimento para um. Felicidade para mais de 60 mil. E aí, Bentham? Eu posso fazer isso? A partir daqui, nasce uma fragilidade no princípio da felicidade maior de Jeremy Bentham. Não é absoluto. Não é para tudo. Há alguns limites intrínsecos. Há alguns elementos que essa ideia utilitarista não alcança. Há alguns parâmetros que a ideia utilitarista não pode ultrapassar. Porque senão ela nos transforma em seres calculistas. Nós deixamos para trás princípios morais, deixamos para trás referências éticas, deixamos para trás a própria ideia, por exemplo, de direitos fundamentais. Aqui nasce John Stuart Mill, pupilo de Jeremy Bentham, criado num jardim, numa casa dos fundos dada por Jeremy Bentham. Tinha Jeremy Bentham como seu guru. John Stuart Mill era um gênio, um garoto superdotado, estudioso, também inglês, e que, aos 20 e poucos anos, mergulhou numa depressão profunda. Stuart Mill não via mais sentido em viver, não via mais sentido em filosofar, não via mais sentido em conversar sobre a felicidade. Se viu depressivo, reprimido, sem vontade de viver. Escreveu poemas a respeito disso, contos a respeito disso. Mas, por mais rigoroso que fosse o inverno espiritual que se abateu sobre Stuart Mill, um dia a primavera chegou e John Stuart Mill se levantou. Conseguiu resgatar a vontade de viver. Conseguiu dar um drible nessa vilã perigosa que é a depressão. E quando retomou suas atividades depois dessa fase da vida, divergiu do seu guru, do seu herói. Disse: Jeremy Bentham,
a sua equação é falha. Ela desconsidera elementos humanos centrais. Ela desconsidera um quê de humanidade. Ela desconsidera que os prazeres e a dor não são apenas quantitativos. Não é simplesmente intuir se tem 5 pessoas ou 1000 pessoas. Os prazeres e a dor, Jeremy Bentham, disse Stuart Mill, também são qualitativos. E aqui você pecou gravemente. Qualitativos porque eu tenho qualidade de prazer. Se a proprietária de uma casa que precisa, no seu cotidiano, ter um contato saudável com uma trabalhadora doméstica, diz que sente prazer, alegria, felicidade, se sente bem, a humilhar essa trabalhadora, a insultar essa trabalhadora, ao assediar essa trabalhadora, John Stuart Mill diz: esse seu prazer não conta, esse seu prazer não entra em cálculo nenhum, esse seu prazer não entra em equação nenhuma. O Estado jamais pode computar esse prazer. O Estado precisa ser contra esse prazer. O Estado precisa combater esse prazer, porque ele é um prazer de ordem sádica. Você sente prazer em machucar o outro. Você sente prazer em ferir o outro. Você sente prazer em destruir o outro. Você sente prazer em oprimir o outro. A qualidade nos prazeres, a qualidade na dor e no sofrimento. A partir daqui, dessa sugestão sutil, John Stuart Mill compatibiliza o utilitarismo com o constitucionalismo. Porque o que ele chama hoje, ao tempo, de prazer sádico, é o que hoje nós chamamos de dignidade da pessoa humana. Há um elemento intrínseco inegociável. Há um elemento intrínseco que torna despiciendo, indiferente, esse suposto cálculo da felicidade maior. A Constituição brasileira, por exemplo, diz que é vedada a tortura. Naquele caso que trouxe para vocês do Estádio Nacional de Brasília, não haveria cálculo da felicidade a fazer. Não haveria uma torturinha. Não haveria uma violênciazinha. Não haveria torturar só por 2 horas. A Constituição não admite. Ela fixa um parâmetro. O pressuposto é kantiano. Dignidade da pessoa humana. Valor intrínseco, inegociável. É o que nos torna elevados. É o que nos torna especiais. É o em que se baseia a ideia de que há em nós uma humanidade. John Stuart Mill, portanto, quebra aquela equação fria de Jeremy Bentham, qualifica os prazeres a partir de suas qualidades, separa com isso essa discussão e deixa no nosso colo a plena aplicabilidade dela. Lei Maria da Penha. Pouco importa o que o homem violento diz. Pouco importa o que o agressor diz. Pouco importa até o que a vítima diz. A dignidade da pessoa humana pauta a discussão. E aqui não há espaço para a equação da felicidade. E se o agressor levantar a mão e dizer, mas eu me sinto feliz assim, é indiferente, é irrelevante. Veja que, portanto, eu me despeço dessa primeira parte da nossa conversa, a parte filosófica, com um recado otimista, de que, nada obstante seja fluido, nada obstante o tema pareça escapar às nossas mãos, houve quem desse tratos à bola, fizesse o dever de casa e promovesse um recorte que torna o tema mais palatável para a sociedade contemporânea.
É verdade que existe dor, é verdade que existe sofrimento, é verdade que eu posso montar múltiplas formas estatais de expandir uma e reduzir outra, e nesse meio há o elemento definidor, inegociável, a dignidade da pessoa humana, onde eu não consigo aqui negociar. Saindo, portanto, desse oceano filosófico, a gente entra no oceano da economia. Mais e mais pesquisas no âmbito da economia comportamental, da economia política, da economia voltada para a formulação de políticas públicas, passa a dialogar com o que os economistas não chamam felicidade, porque o conceito de felicidade é filosófico. Os filósofos é que gostam desse termo grego eudaimonia. Os economistas chamam de bem-estar e entendem que o bem-estar pode ser objetivo ou subjetivo. E eles, bons que são de conta, mensuram um e mensuram o outro. Isso faz com que nós tenhamos uma rica literatura acerca do que hoje se chama economia do bem-estar. Veja como os economistas são mesmo bons. Eles dizem, eu tenho bem-estar que é objetivo, que é muito fácil mensurar. Eu sequer preciso perguntar para a pessoa. Não envolve elemento volitivo algum. Na sua casa, a água encanada? Na sua casa, se você mora numa região fria, há meios de no inverno rigoroso se manter aquecido? Se você mora numa região quente, há meios de no verão exauriente você se manter refrescado? Você tem comida? Você tem geladeira? Você tem um vaso sanitário? Há saneamento básico? São elementos objetivos. Isso cabe numa planilha de Excel. Eles dizem, esse é um bem-estar objetivo, é tangível, é palpável. Eu aponto, eu bato, eu pego, eu levo, eu alugo, vendo, arrendo, eu transaciono, eu destruo. É um bem material que propicia uma utilidade. E a utilidade se revela como elevadora desse bem-estar. Mas há uma outra dimensão no bem-estar, dizem os economistas. É a dimensão subjetiva. É eu dizer, a despeito da geladeira, a despeito do pão, a despeito do ar-condicionado, a despeito do vaso sanitário, você se sente bem? Você tem uma relação saudável? Você abusa de substâncias em busca de alguma fuga, o álcool ou qualquer outra? É aqui que entra uma nova dimensão do bem-estar, segundo os economistas, o bem-estar subjetivo. E qual a eureka disso? Eles demonstram que é possível mensurar. E se é possível mensurar, eu consigo aplicar nas políticas públicas. E aí a vida fica mais fácil. Então eles dizem, olha, Ministério da Saúde, ele não precisa liberar só verba para hospital, verba para ambulância, verba para medicamento. Ah, não, senhor economista. Eu pensei que o Ministério da Saúde existia para isso. Não. Ele pode liberar verba para a construção de parques nos bairros, onde haja um espaço para as pessoas fazerem caminhadas, um outro espaço com pequenos aparelhos, que normalmente são vistos em academias de ginástica, um outro espaço com um pequeno córrego, um outro espaço com área recreativa para crianças, um outro espaço com área verde para quem sabe brincar com o seu cachorro. Mas o que isso tem a ver com a saúde, economista? Os economistas dizem,
Tudo. Tem tudo a ver. Porque esse é o elemento que incrementa o bem-estar subjetivo, a capacidade de se sentir bem, a capacidade de sentir prazer. Essa outra dimensão do bem-estar que não é tangível, que não é facilmente mensurável, que eu não aponto com o dedo como eu aponto para uma geladeira. Daqui nasceu essa vasta dimensão da economia do bem-estar. Várias e várias pesquisas mensurando a felicidade, compreendida como bem-estar. Se eu, portanto, tenho uma dimensão filosófica, se eu, portanto, tenho uma dimensão de política pública, quais outras dimensões esse tal direito à felicidade tem? Histórica. Claramente, especialmente para os constitucionalistas. Veja que os Estados Unidos da América foi construído por um grupo de homens e mulheres que, insatisfeitos com o que viam sob o jugo da coroa, disseram: olha, Reino Unido, eu sinto muito, mas eu vou para longe, eu vou para um novo local, eu vou para o que a gente vai batizar de Novo Mundo. E lá, no que é hoje para vocês uma colônia, a gente vai trabalhar, a gente vai estruturar de uma forma diferente e a gente vai conquistar a independência. Eles vão embora num navio chamado Mayflower. E chegam lá, começam a mexer. Propriedade da coroa. Aqui não. Aqui é propriedade privada. A ausência de liberdade de expressão sob a batuta da coroa. Aqui não. Aqui tem liberdade de expressão. Separação entre Estado e Igreja. Aqui tem. Somos super religiosos. Só não achamos que é um braço do Estado. E os americanos, aqueles colonos do Novo Mundo, eles começam a promover desenhos diferentes. Chega um momento que a coroa cobra o imposto e eles respondem: não haverá tributação enquanto não houver representação. No taxation without representation. Jogam as sacas de chá no mar e partem para a guerra. Declaram independência e preparam um documento. Thomas Jefferson pega um pequeno papel, escreve. Quando ele escreve, ele anota: há alguns direitos que são autoevidentes para nós, os colonos do Novo Mundo, as colonas do Novo Mundo. O direito de propriedade, para nós é autoevidente. A liberdade, para nós é autoevidente. E aí ele coloca: e o direito da busca da felicidade. Aqui, ele introduz um documento político, mas com forte consequência jurídica, pela primeira vez, essa ideia, essa combinação entre direitos, propriedade, liberdade e a felicidade, que era coisa de filósofo. E para evitar qualquer escândalo, ele não fala felicidade, felicidade. Ele diz a busca da felicidade. Porque conhecia sua própria história, porque sabe que foi embora, porque sabe que deixou para trás os seus, entrou no navio em busca de uma vida melhor. Quem já fez isso na vida, no fundo, estava em busca mesmo, era de uma vida feliz. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, quando coloca a ideia de direito à busca da felicidade, rompe um novo caminho, que é a associação entre direito e felicidade. Isso não se repete na Constituição dos Estados Unidos. Quando a Constituição é aprovada, não entra felicidade.
mas entra em 33 de 50 estados norte-americanos. Dos 50 estados norte-americanos, 33 trazem suas constituições, e todos nós aqui sabemos que lá é uma federação forte, o estado tem muita autonomia, inclusive legislativa. As constituições estaduais dizem: aqui também vale o direito à busca da felicidade. Saímos dos Estados Unidos e entramos na França, que estava mal das pernas, porque apoiou financeiramente a independência dos Estados Unidos. Enquanto o povo passava fome nas ruas, Versalhes comia, bebia e dançava. A Revolução Francesa não foi como a americana. Lá, o ponto de partida foi cabeça de rei e cabeça de rainha rolando debaixo da guilhotina. Quando vêm as primeiras normatizações, no preâmbulo da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, estava lá escrito: toda a finalidade do Estado não pode ser outra que não a felicidade coletiva. Os americanos entendiam felicidade como a busca, praticamente liberdade. Os franceses tinham uma outra abordagem, algo ligado às decisões públicas, algo ligado à possibilidade do povo, por si mesmo, tanto ter pão quanto ter asas. E entra na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, uma vez mais ela, a felicidade. A gente fica conversando sobre esse aspecto histórico, pessoal, e vez ou outra a gente se pergunta: mas de que adianta ter felicidade nos Estados Unidos, historicamente? Ter felicidade na França, historicamente? Se no Brasil nunca teve. Se não há nenhuma referência no Brasil. Se não há nenhuma nota histórica no Brasil. Se no Brasil a história é diferente. Eu moro no Brasil. Eu quero saber como é aqui. Ora. Aqui, todos nós um dia tivemos uma aula. Nessa aula, a professora de história, ou o professor de história, disse: hoje conversaremos sobre o dia do fico. Anotem. Pegamos o nosso caderno, pegamos a nossa caneta, e quando o mestre, a mestra começa a falar, ele diz: se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Felicidade, na verdade, era o ethos revolucionário, iluminista, que contemplava qualquer tipo de insurreição social. A felicidade estava nos Estados Unidos, dentro dos teóricos iluministas, como estava na França. E os brasileiros, especialmente das Minas Gerais, que estudavam em Montpellier, consumiam esses livros, aprendiam esses ideais e voltavam para a colônia com eles. Tentavam revoltas. Há registros de encontros de Thomas Jefferson com estudantes brasileiros, onde eles pediam apoio para antecipar o processo de independência no Brasil. Qual o mote? Felicidade para todos. Veja que quando sai a Constituição do Império de 1824, ela é a única de toda a nossa história que traz no seu preâmbulo a menção expressa a que a finalidade do Estado é a felicidade coletiva. A felicidade, portanto, não era coisa apenas para o campo do pensamento. Felicidade era da prática.
Felicidade era elemento de transformação. Felicidade era intuição social. Felicidade era ânimo de revolução. Felicidade era transformação das estruturas estatais até então. A partir daí, essa nota histórica, ela chega na contemporaneidade. É tempo perdido, pessoal, você dizer felicidade e Constituição mas eu não gosto. Eu não gosto. Indiferente. Porque as constituições estão constitucionalizando a felicidade. A felicidade entra no plano dogmático, positivo. E aí, contanto que eu tenha um poder judiciário independente para, à luz de caso concreto, resolver questões complexas, invocando comandos que estão no ordenamento jurídico, é indiferente se você gosta ou você não gosta. A Constituição já não está mais nessa fase de consulta. Constituição do Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, 1945 a 46, sob forte, total, absoluta influência dos Estados Unidos, traz um comando, prevê dignidade da pessoa humana e, no mesmo comando, felicidade. Busca bem-estar, outra locução, não. A tradução para o inglês é happiness. Happiness mesmo. Felicidade. Não é o well-being, que é essa dimensão mais econômica. Não. Veja que eu tive a oportunidade de conhecer a Corte Constitucional da Coreia do Sul, que fez sua Constituição no mesmo período do Japão e também sobre forte influência americana. Quando você entra na sede do edifício, no pilar de entrada, está escrito no concreto uma oração em coreano. Eu perguntei ao guia o que dizia ali e chutei na frente dos meus colegas. Isso aqui deve ser Corte Constitucional, mas em coreano. O guia disse, não. É a transcrição do artigo 10 da Constituição da Coreia do Sul. E o que diz o artigo? Ele sacou a Constituição em inglês, entregou. Era o mesmo dispositivo da Constituição japonesa. Felicidade e dignidade no mesmo comando. Daí eu perguntei, e por que no pilar de entrada? Por que vocês cravaram esse dispositivo que fala sobre dignidade e felicidade na parte de entrada do prédio, que é por onde todo mundo sai também? Que é isso? Se a Constituição não tem só esse dispositivo. O guia respondeu. Ele disse, é uma tentativa de deixar claríssimo que toda interpretação jurídica feita nesse país precisa começar e terminar por esse dispositivo. Que todo ordenamento jurídico existe para realçar dignidade e felicidade para todos. Se você esquece o Japão, se você esquece a Coreia, se você esquece as 33 constituições de estados norte-americanos, vamos para a África, Gana, Nigéria. Veja, vários países do continente africano, a abordagem da felicidade é outra. O continente africano é um continente que conheceu da pior forma o que é a escravidão. Conheceu da pior forma o que é a colonização. Conheceu da pior forma
o que é a tirania. Exatamente por essa experiência acumulada, quando chegou o momento de países que alcançaram a democracia elaborarem suas próprias constituições, eles foram contundentes. Em 2 países, há mais. Namíbia, por exemplo. Vamos tomar esses 3, tem mais países. Vou tomar 3 como exemplo. Namíbia, Gana, Nigéria. Há o mesmo dispositivo, replicado em constituições de nações africanas. A abordagem não é de busca da felicidade, como é a abordagem americana. A abordagem não é de felicidade política, como é a abordagem francesa. A abordagem não é de felicidade como razão de ser do Estado, como estava na Constituição Imperial de 1824. A abordagem não é de combinação com a dignidade da pessoa humana, como tem no Japão e na Coreia do Sul. Os dispositivos da África do Sul colocam a felicidade das pessoas como escudo protetor do desenvolvimento econômico. Diz, é protegida a propriedade privada, assegurado a intenção de lucro, garantido o desenvolvimento econômico. E aí coloca uma vírgula. Contanto que isso não ameace o direito à felicidade de todos. Há muita autoridade nesse continente em olhar para a escravidão, que começa como modelo de desenvolvimento econômico e termina como tragédia, para dizer: não há nenhum problema aqui em nós abraçarmos as bases que fazem o capitalismo moderno. Mas nós temos autoridade para colocar uma vírgula. E para dizer que ele só vai até o momento que começa a estrangular as nossas capacidades de sermos felizes. Não vão tirar mais isso de nós. Faz isso com a autoridade do colonialismo. Faz isso com a autoridade que o continente africano tem. Essas experiências constitucionais positivas, expressas com a felicidade, ganha um ápice curioso com uma pequena monarquia constitucional que fica no topo do Himalaia, entre ali a Índia, o Paquistão, o chamado Reino do Butão. Vez ou outra sai no noticiário, sai no Fantástico, porque o monarca butanês, ele foi radical. Ele substituiu o chamado PIB, Produto Interno Bruto, por um indicador que ele criou da cabeça dele e deu o nome de felicidade interna bruta. Então ele diz, aqui a gente não mensura a riqueza pelo PIB, a gente mensura a riqueza pela felicidade interna bruta. Isso pareceu interessante. Uma monarquia budista, topo do Himalaia, pequenininho. De repente, as pessoas com espírito mais crítico começaram a se perguntar, mas como é que é esse indicador? Quem fez esse indicador? O governo. Mas o indicador diz o quê? O que é felicidade? Mas o governo diz isso? É. O governo impõe às pessoas, impõe com linha dura. Deixa eu ver esse indicador. Aí você pega o indicador. Indicador de felicidade interna bruta no Reino do Butão. Ter a religião budista. Se eu não tiver, aqui você já começa a prejudicar o índice. É proibido, você tem que ter. O que mais? Utilizar as roupas tradicionais. E se eu usar jeans, a camiseta e um tênis? Você já começa a prejudicar o índice. Não é permitido. Não usar a internet. Mas se eu gostar da internet, se eu for um viciado no Zap,
No Instagram, não é permitido. E, de repente, você vê um cardápio da felicidade profundamente autoritário, profundamente de cima para baixo, mostrando que o Estado pode assegurar que cada um de nós tente realizar o seu desejo individual de felicidade, contanto que não ofenda terceiros e que o Estado não diga o que é. Mas a partir do momento que, por decreto, alguém com poder, do dia para a noite, diz cardápio da felicidade, aqui nós estamos enrascados, porque nós abdicamos do que, de fato, tudo leva a uma diversidade de felicidades. Caminhos distintos. A experiência do Reino do Butão incrementou indicadores como analfabetismo, reduziu, mortalidade infantil, reduziu, expectativa de vida, reduziu, acesso à educação, aumentou. Teve vários elementos materiais ou do bem-estar objetivo que o Butão implementou. À custa de quê? Das individualidades, da diversidade, da liberdade. Aqui, John Stuart Mill levantaria a mão e diria: para Bentham, está ótimo. Para mim, não pode. Porque começa a estrangular os projetos individuais de felicidade. Gente, nessa etapa, e já começo a me aproximar do final, falamos sobre a Constituição do Japão, Constituição dos Estados Unidos, Constituição da Coreia do Sul, Constituição da Nigéria, Constituição de Gana, Constituição da Namíbia, até da Constituição do pequeno Reino do Butão. E a nossa Constituição? E a boa e velha Constituição de 1988? O que ela diz? Ela toca na questão da felicidade? Não toca? Como é isso na nossa Constituição Federal? Na trajetória do constitucionalismo brasileiro, apenas a Constituição de 1824, portanto, a Constituição Imperial, ela abordou a temática da felicidade, trazendo no preâmbulo menções breves à felicidade. A partir dali não houve mais ingresso da expressão felicidade nas nossas constituições. Nenhuma delas. Não houve na Constituição Republicana, 1891, não houve na Constituição de 1946, antes na Polaca não tinha havido. Constituição, a gente chama 64, sua emenda de 69, e na Constituição de 88 não é diferente. Não há a palavra felicidade. Como não há, o nosso natural é dizer, ora, não está escrito a palavra felicidade na Constituição. Logo, a Constituição brasileira não prevê nada sobre felicidade. Logo, não há um direito à felicidade. Mas é que o exercício hermenêutico, ele não é tão banal assim, trivial assim, mecânico assim, pouco inteligente assim. Estou falando aqui, já disse, a presença de magistradas. O Marcos Rafael é meu mediador, o desembargador estava conosco, já volta, pode ter outros magistrados aqui ou magistradas. A hermenêutica é mais complexa. Fazer justiça à luz do caso concreto tem outras nuances. A tarefa do julgador ela é mais sofisticada intelectualmente. Não é tudo que tem resposta. A lei não consegue fechar todas as portas. Há sempre um espaço para a atividade interpretativa do julgador. E aqui vale a pergunta:
Veja que a Constituição, por exemplo, da África do Sul, ela assegura um direito à diversidade. É a palavra que ela usa. Diversidade. A Constituição brasileira, ao veicular esses temas, não fala em diversidade. Não fala. Mas, pelo fato da Constituição não ter usado a palavra felicidade, desculpem, diversidade, quer dizer, então, que a Constituição é contra a diversidade? Quer dizer, então, que a Constituição não protege a diversidade? Quer dizer, então, que a Constituição não reconhece a diversidade? Foi a falta do uso da palavra diversidade que impede a Constituição de 88 de ser uma Constituição protetora da diversidade? Aí você abre a Constituição. Quando você abre, o que você encontra abundantemente? Pluralismo. Pluralismo de ideias. Pluralismo de raça, pluralismo de gênero, pluralismo de origem, pluralismo de religião, pluralismo de pensamento, pluralismo partidário. Há uma abundância de pluralismo. A Constituição simplesmente não optou por se valer da palavra diversidade. E usou em seu lugar pluralismo. O que importa são as ideias, e mais do que elas, os ideais. É claro que a Constituição de 88 abona a ideia de uma sociedade pluralista. Nada obstante, não tenha se valido da expressão diversidade. O mesmo vale para a felicidade. Não se esqueçam que eu havia alertado vocês que os economistas não se valem da palavra felicidade. Eles acham que felicidade é coisa de filósofo. Eles se valem da expressão bem-estar. E entendem que esse bem-estar pode ser objetivo ou subjetivo. O objetivo, o que é tangível, palpável, claramente identificado. O subjetivo, que é intangível, não é palpável. Você precisa perguntar e mensurar para poder identificar. E quanto ao bem-estar? Será que a Constituição brasileira ela fala em bem-estar? Ora. Lembram que falamos sobre as constituições africanas, pelo menos em muitos países, em que coloca do lado da ideia de mercado, continente que sofreu tanto com essas promessas de prosperidade às custas da espoliação, às custas da expropriação, às custas da pilhagem. Depois da vírgula vem a felicidade das pessoas. A Constituição brasileira, ela diz que o mercado, e fala mercado interno, ele, no fundo, também deve considerar o bem-estar de para quem esse mercado foi feito. Aqui não é que a Constituição diga que não tem mercado. A Constituição é absolutamente capitalista. Propriedade privada, livre iniciativa, possibilidade de competição, concorrência, defesa do consumidor, todas as bases do capitalismo saudável moderno. Mas ela chama atenção. Ela diz no 192, olha, não se esqueça, há uma teleologia, há uma finalidade, é o bem-estar das pessoas. Veja que a Constituição 186 vai para o desenvolvimento urbano, é o chamado direito à cidade. Quando ela fala do desenvolvimento urbano, a Constituição diz que atenda ao bem-estar dos seus moradores. Veja que o preâmbulo da Constituição, assim como o preâmbulo da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, assim como na Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela fala do lado da liberdade e da igualdade, no bem-estar. Então a Constituição de 88 não fala felicidade, é verdade. É verdade.
mas o que fala de bem-estar não está escrito. Bem-estar para quem mora nas cidades, bem-estar para quem é visado no mercado, bem-estar como uma finalidade maior prevista logo no preâmbulo. E um bem-estar, como disse, é objetivo e subjetivo. E é aqui onde se desdobra normativamente na Constituição uma das dimensões do direito à felicidade. Essa capacidade de elevar o ser humano por meio da realização de um pacote legítimo de desejos que não ofenda terceiros e no qual, por apostar em chances de êxito, a engenharia humana abraça, se dedica. Essa ideia de que, de fato, os prazeres contrapõem a dor e o sofrimento. E de que esse é um elemento essencialmente humano. Felicidade de quem? Do rico ou do pobre? A felicidade não distingue. A felicidade não distingue. A felicidade é isonômica. Felicidade de quem? Da mulher branca ou da mulher preta? A felicidade não pergunta. A felicidade não separa. A felicidade não exclui. Ela entende que cada um merece. Felicidade para o saudável, para o enfermo, para o jovem ou para o idoso, para o homem ou para a mulher. A felicidade não vai fazendo essa pergunta. Ela simplesmente se coloca como desdobramento da natureza humana. E com humildade bate as portas do direito, pedindo para deixar entrar. E avisando que negligenciar sua existência é tempo perdido, porque ela se coloca. Se coloca como? Se coloca a partir das coisas mais simples, até as mais sofisticadas. Mais simples. Estado do Goiás. Certo dia, um magistrado, como o doutor Marcos Rafael, estava lá no seu gabinete, prestando a jurisdição, atendendo os advogados, atendendo as advogadas, minutando uma decisão, quando chega o processo. Doutor, o meu nome é Raimunda. Por conta da sociedade em que vivo, por conta de um machismo renitente, desde que eu era criança, toda vez que eu me apresento, há um grupo de homens de lá ou de cá que fazem comigo uma piada infame, que me deprecia, que me inibe, que me deixa tímida, que me faz eu me sentir mal. Sempre que eu pronuncio meu nome Raimundo. Fui no cartório, de tanto sofrer, pedi para mudar. O cartório disse que não pode mudar. Não há erro, não há nenhum elemento vexatório, porque é um nome esquisito, é um nome comum no Brasil, que simplesmente não é possível mudar esse nome. Eu estou apelando ao senhor que me permita mudar esse nome. Eu acho que o nome está ligado à minha identidade. Eu acho que o nome está ligado à minha história. Eu acho que se tem alguém nesse mundo que sabe o peso do nome que traz, rapaz, esse alguém sou eu. E o magistrado pega o processo e vê as demonstrações, as comprovações, os e-mails com deboche, as testemunhas apontando o bullying na escola, a rodinha no bar, e diz, olha, rapaz, o direito pensou na Raimunda. O direito não desenhou ainda a forma da Raimunda. A vindicação por justiça da Raimunda chegou antes. E eu vou autorizar. Eu vou autorizar porque acho que aqui está diretamente ligado a uma ideia de felicidade.
vida boa, bem-estar, amor próprio. E última dimensão, a própria dignidade dessa mulher. E autoriza a mudança do nome. Parece trivial, parece banal. Para a parte não era. Era a vida dela. E a gente sai de algo que aconteceu no Goiás e vai para a política macroeconômica. Sofisticada, difícil, complexa, cheia de doutor. Como é que eu meço a riqueza desse país? Pelo PIB, Produto Interno Bruto. É um cálculo. Parecia o cálculo de Jeremy Bentham. Quanto é que eu vendi? Quanto é que eu comprei? Quanto é que eu fiz em dinheiro? Apareceu um cálculo. E aí eu digo se o país é rico ou pobre. De repente, um indiano mais inteligente, mais humano, que veio de uma vida profundamente repleta de privações, conheceu a pobreza. Ele diz, deixa eu entender, engarrafamento na cidade, engarrafamento. Carro parado na frente do sinal de trânsito por 2 horas. Está queimando combustível? Está. Tem risco de colisão? Ou direto. Tendo colisão, tem prestação de serviço? Tem. Tem sinistro de seguro? Tem. Tem danos do automóvel? Tem. Tem remédio para os motoristas estressados? Tem. Tem psicólogo para uma vida infernal? Tem. Mas isso é fantástico para o PIB. Isso é fantástico para o PIB. Quanto mais engarrafamento tiver, melhor para o PIB. Aí o indiano entra. Amartya Sen, o nome dele. Desenvolvimento como liberdade, a obra. Amartya Sen diz, isso não tem nada a ver com riqueza. Existem outros elementos que devem integrar esse cálculo. Não é que eu vou ser omisso com os traços de riqueza, que eu vou desconsiderar os traços de riqueza. Mas esse cálculo, ele precisa ser mais holístico. Ele é um cálculo muito pobre. Nesse país chamado rico, como é que nós estamos em taxa de analfabetismo? Como é que nós estamos em saneamento básico? Como é que nós estamos em desigualdade social? Como é que nós estamos em acesso à escola? Como é que nós estamos em mortalidade infantil? Como é que nós estamos em vacinação de enfermos? Como é que nós estamos em expectativa de vida? Todos esses elementos a Amartya Sen entrega. E aqui nasce um novo cálculo. Diferente daquele objetivo. Um cálculo mais humano. Um cálculo que mensura elementos de bem-estar que é mais subjetivo. E a esse indicador dá-se o nome IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Por esse indicador que simplesmente colocou o ser humano na equação, e a felicidade faz isso, Amartya Sen ganhou o Nobel de Economia. Veja que nós vamos com a felicidade da Raimunda a uma política macroeconômica realizadora do indicador chamado IDH. Da ponta, a base, esse mesmo elemento distintivo dessa epopeia humana desde a aurora dos tempos. A busca por felicidade. É por isso que eu passo já para um arremate, lembrando, a partir desse caso de Goiás, vasta jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal criou, onde o Supremo Tribunal Federal diz, veja, felicidade
ela está naturalmente ligada ao ideal de liberdade. Foi o primeiro. Quando os americanos falavam de busca da felicidade, no fundo, era essa ideia de liberdade, de oportunidade, de chance. E há uma liberdade que é de índole política. A liberdade política é você participar de tudo que te afeta. É você tomar assento na ribalta dos acontecimentos quanto a decisões que afetam a tua vida, a vida da tua família, a vida das pessoas que você tem consideração e respeito. Isso é um exercício de felicidade política, cidadania. E como que o Supremo realiza isso? Plebiscito para o desmembramento do Estado do Pará. Havia uma ideia de separação do Estado do Pará. O Supremo é chamado a decidir se só opinaria a parte do Estado que seria desmembrado, ou se esse era um tema que diz respeito ao Estado do Pará todo, não aquele pedaço lá da ponta. Todo o Estado tinha que opinar. E o Supremo diz, eu tenho que ampliar a felicidade política, tenho que ampliar a participação cidadã, tenho que ampliar a assunção de responsabilidade com uma decisão grave quanto a essa. Eu tenho que ampliar a forma do cidadão, da cidadã, tomar assento nos acontecimentos de tudo que diga respeito à sua vida. E decide que o plebiscito envolveria todo o Estado do Pará. Quando abre as urnas, o que diz o plebiscito? Vamos seguir juntos, vamos seguir unidos, deixa como está. Nós somos do Estado do Pará. Há diversidade entre nós, há pluralismo entre nós. A gente não vai se separar, não. Saindo da ideia de felicidade política, como desdobramento da liberdade, veja, casos de direito à saúde, vários casos em que o ministro Celso de Mello associa esse direito à saúde como sendo um desdobramento prestacional do direito à felicidade. Veja situações como minorias, várias. Fortaleza, estado do Ceará, um dado ano, o repórter Caco Barcelos, da Globo, grava um documentário expondo uma tragédia. Uma travesti que se deu o nome Dandara, em homenagem a uma mulher negra, escravizada, tinha sido mulher do Zumbi dos Palmares, e capturada depois de uma tentativa de fuga, disse que não ia viver escravizada. Vai até uma pedreira, chega no precipício, se atira. Perde a vida, mas mantém seu ideal. Ninguém nessa vida deve ser escravizado. A travesti conheceu essa história e, por morar num condomínio chamado Palmares, nos arredores de Fortaleza, se deu o nome Dandara. Então, Caco Barcelos vê a gravação, o telefone celular de vários moradores daquele bairro Palmares, gravando Dandara sendo, primeiro, humilhada, grupo de homens, na sequência, agredida, tudo gravado pelos telefones celulares, torturada e morta. Xingaram ela de coisas horríveis. Pessoa pacífica do bairro, com todo o apelo pela sua vida, mataram Dandara.
no mesmo ano em que essa barbaridade é transmitida por meio de uma emissora de televisão aberta num país de mais de 220 milhões de pessoas, que mostra um Brasil que perdeu, um constitucionalismo ficcional, direitos fundamentais que não existem na prática, uma pessoa abandonada, sistema de segurança pública que não chega. Nesse mesmo ano, sobe na tribuna do Supremo Tribunal Federal para fazer a sua primeira sustentação oral, a primeira advogada trans do Brasil, Gisele. Ela foi pedir que o Supremo autorizasse que pessoas como ela pudessem ter o nome Gisele na carteira de identidade, título de eleitor, na CNH, sem se submeter à chamada cirurgia de mudança de sexo ou de transgenitalização. Isso é uma cirurgia muito invasiva, não é todo mundo que quer fazer. Gisele começou a sustentação oral no Supremo, dizendo assim: senhores ministros, senhoras ministras, eu sou uma sobrevivente. Quem de nós é capaz de dizer que não é? Que certamente ela deve ter tido uma vida fácil, uma vida mole. Esse Brasil que falhou em tudo é o mesmo Brasil que tem um judiciário independente, aberto, que recebe um profissional de advocacia sem perguntar qual a orientação sexual dele, qual a religião que ele tem, qual é a cor da pele dele. E que, no caso concreto de Gisele, fez justiça, assegurou a mudança dos assentamentos civis sem a necessidade de cirurgia de transgenitalização. Qual o fundamento? O direito à felicidade. Ora, se o direito à felicidade veio para reduzir dor e sofrimento, é claro que num Brasil de dandaras, ele se autoimpõe, tendo ou não tendo marcos normativos claros. Evitar dor e sofrimento termina sendo a missão todo juiz brasileiro, toda juíza, não de maneira voluntarista, sem fundamentar, na canetada, não é isso. Com apego ao direito, mas sabendo que a combinação entre direito e justiça. A arte está aqui. O Supremo, portanto, vem reconhecendo a felicidade mais e mais. E eu fecho com a lembrança do raciocínio utilitarista. Veja o voto do ministro Ricardo Lewandowski no caso das cotas raciais. Nós somos o país, pessoal, que mais tempo demorou para abolir a escravidão. Resistiu para abolir. Os séculos passando e segurando ali na força esse modelo horrendo. Você ser dono de uma pessoa onde já se viu isso. E a despeito disso, nós não tivemos no Brasil contemporâneo o reconhecimento da escravidão como um holocausto. Eu falo com vocês hoje, agora, de Berlim, onde estou fazendo um pós-doutorado. A Alemanha reconhece que houve um holocausto, tentativa de dizimação de um grupo da humanidade, que era o povo judeu. A África do Sul fez uma comissão da verdade, porque entendeu que o apartheid foi horrendo demais para se esquecer. Escravidão meio que ficou para lá. A gente não quer nem saber tanto. E, de repente, na nossa geração, os astros se alinham para a gente ver um grupo de brasileiros
que são maioria no país, levantar a mão e dizer: é dinheiro que vocês querem? Reparação? Não. É museus que vocês querem? É revanche que vocês querem? É investigação que vocês querem? Não, 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 não. Nós só queremos uma ajudinha, um papel, uma caneta e um professor no ensino superior. Se nós entrarmos na universidade, deixa o resto com a gente. As cotas são isso. Uma maneira de equacionar o drama brasileiro e, por uma fórmula, incrementar o acesso à educação. Foi parar no Supremo. Judicialização. Derrubar as políticas de cotas. O julgamento do Supremo foi unânime. Não viola a Constituição, não. E o voto do ministro Lewandowski dizia: com as cotas, nós teremos um elemento a mais nessa trajetória complicada brasileira, de tantos acidentes históricos. Nós teremos a chance de vermos nascer uma nova elite negra, nacional, culta, erudita, falante, ciente dos seus direitos. A cota é constitucional, a cota não viola nada, não. Esse raciocínio, esse prognóstico que o ministro Ricardo Lewandowski fez, é claramente um raciocínio utilitarista. Ele imagina que a política, no longo prazo, vai reduzir mais dor e sofrimento e, no âmbito geral, vai incrementar mais a felicidade e o saldo vai ser positivo. Mas ele não diz isso na decisão, ele não escreve. Segundo Stuart Mill, ele não diz isso. Ele trabalha com que lógica? Proporcionalidade, razoabilidade. Muito do que o Supremo vem fazendo sob o rótulo proporcionalidade e razoabilidade é basicamente utilitarismo. Uma intuição no longo prazo a respeito de qual prognóstico se realizará. Ele reputa que o prognóstico é bom. Aí decide. É a partir disso que a jornada do direito à felicidade se conclui. E eu achava, pessoal, que tinha estudado tudo, tinha lido tudo, foram 4 anos no doutorado, e que não tinha mais muita coisa para falar sobre felicidade. Estava tudo lá, quem quiser dar uma folhada na tese. A missão cumprida. Eu pensei assim. Até que um dia, eu estava em Brasília e começa a circular no grupo do WhatsApp a publicação de um decreto do governador do estado, declarando lockdown em todo o Distrito Federal, determinando o fechamento do meu escritório, fechamento de todos os bares que eu frequentava, as lanchonetes onde eu comia pizza ou sanduíche, e me mandando ir para casa mesmo. Tinha chegado uma tragédia humana, nunca imaginei vivenciar, chamada pandemia da Covid-19. E, de repente, quem tinha algum poder aquisitivo, eu tenho algum poder aquisitivo, achou estranho, mas não tão mal assim. Eu vou ao supermercado, eu vou fazer alguma compra, eu não sei quanto tempo isso vai durar, vou meio que dar uma caprichada nesse supermercado aqui por via das dúvidas. Lá eu tenho água encanada, água quente. Essa comida, essa bebida eu vou botar na geladeira, na despensa. Eu tenho internet, tenho computador. Lá eu tenho todos os bens materiais que eu preciso para administrar a vida. Então, a pandemia vai ser muito cruel com o desassistido, com o hipervulnerável, com o desamparado. Mas quem está nesse bolo dessa classe média com teto,
arroz com feijão, um aplicativo para pedir uma pizza, a gente vai ficar em casa, vamos esperar passar. Pessoal, mas o direito à felicidade é tão fascinante que, de repente, ele começou, como eu disse, a entrar sem pedir licença. Não adianta você ter água, luz, internet, uma despensa, se você não pode estar ao redor dos teus amigos, que é que dão sentido a uma vida social. Se você não tem condição de fazer tua caminhada, tua corrida, tua bicicleta, teu nado, se você não pode ir no parque brincar com o cachorro, passear com teu filho, com a tua filha, há muitos outros elementos da natureza humana que não são contemplados só com esse bem-estar material. E a pandemia, para os hipervulneráveis, toma tudo, objetivo e subjetivo. E para os que não são hipervulneráveis, ela toma o bem-estar subjetivo. Você vai se ver privado de uma dimensão da tua existência que vai fazer muita falta. Você vai pedir para sair. Depois você vai gritar para sair. E não vai demorar. Você vai desrespeitar as normas. E você, de repente, vai se ver saindo. Pulsão humana. O direito à felicidade, portanto, começou como uma tese de doutorado, no âmbito das ideias, muito filosófica, muito erudita, muito culta. Terminou com um estudo sobre a vida da Raimunda, sobre a vida da Dandara, sobre a coragem da Gisele, sobre os dramas insuperáveis da pandemia. Podem me dizer que não é fácil conceituar, podem me dizer que não é fácil equacionar, podem me dizer que é amplo, geral, mas eu sinceramente acho que há sim um direito à felicidade que assiste a cada um de nós. Obrigado, pessoal. Obrigado nós, doutor Saul, por essa belíssima e profunda exposição. Abro aqui, então, não tivemos manifestação no chat, mas abro aqui a palavra a quem quiser fazer alguma pergunta para o nosso digníssimo palestrante. Certo. Como ninguém se manifestou, tá. O Bono levantou. Eu, doutor Marcos. Vamos lá, Bono. Primeiramente, parabenizar a brilhante explanação e apresentação do senhor, doutor Saul. Aproveitar então esse espaço, que eu lembro que alguns anos atrás, eu não sei se você conhece o doutor Lênin Streck, ele tem uma coluna no Conjur, e eu lembro que ele mencionou na sua coluna uma vez uma questão de concurso, acho que para defensor público, 2012, em que a pergunta era se um rapaz, um homem, ele queria se parecer com um lagarto, ele queria colocar enxerto de silicone na face e também fazer uma cirurgia no nariz para poder se parecer com um lagarto. E a pergunta era se ele teria esse direito, né, de poder que o SUS custeasse essa intervenção. E, pelo que eu me lembro, a banca considerou como certa quem disse que ele teria, sim, esse direito, com base no direito à felicidade. E eu queria saber do senhor se o senhor concorda que realmente as pessoas têm direito à felicidade, no caso, a se parecer com lagartos, tipo, qual o limite, né, que a pessoa Sim, pode claro. se pautar esse direito à felicidade. Claro. Muito bem. Boa pergunta.
Boa pergunta, pergunta apropriada, pergunta que tem tudo a ver com o tema. E que aconteceu mesmo, viu? Foi isso mesmo. Teve a questão de concurso, a banca validou a resposta correta, e o professor Lênio, nós conhecemos o trabalho do professor Lênio culto, dedicado, bem intencionado e muito crítico a determinados tipos de compreensões que ele entende, inclusive, que fragiliza a dogmática jurídica, fragiliza o ensino do direito no Brasil. O direito à felicidade, ele permite, sem sombra de dúvida, que você realize, construa, que você anteveja o que te faz feliz. Mas a partir daí, o direito entra. E no âmbito privado, o direito vai dizer, olha, esse teu projeto aí de felicidade, primeiramente, ele esbarra no direito de outrem? Não esbarra. Meu vizinho tem uma Ferrari, eu quero ter a Ferrari dele, essa é a minha felicidade. Logo eu tenho o direito. Não é banal assim, né? Não é tolo assim. Naturalmente, o direito responde a isso. Não, aqui nós temos uma questão de propriedade. A tua aspiração pelo bem do outro é indiferente para o direito. Você não tem direito a ter algo que pertence ao outro, porque o próprio direito já regula a situação, criando aqui uma zona de separação onde a propriedade não te pertence. Quando você entra na esfera estatal, que é a questão do concurso, aí você começa a tratar de recursos. Em outras palavras, dinheiro. E recursos que, como sabemos, eles não são ilimitados. São recursos escassos. E se são recursos escassos para o bem da coletividade, é claro que a escolha precisa ser política, tudo bem, é íncito à democracia que a escolha seja política, mas também precisa ser uma escolha voltada para o bem comum. Eu tenho um orçamento onde eu posso colocar, à luz do exemplo que eu dei, vou responder usando o meu próprio exemplo, um parque, uma comunidade, um bairro, um local. E tem um corpo de politólogos me dizendo que isso vai ajudar a reduzir taxa de mortalidade, que isso vai ajudar a reduzir internação por questões ligadas a sedentarismo, questões ligadas a colesterol, infarto do miocárdio. Portanto, eu tenho 1 milhão de dividendos humanos e orçamentários em colocar esse parque aqui na comunidade, incentivar o uso dele. No âmbito de uma escolha pública, racional, política, mas racional, eu devo deslocar isso para realizar a vontade individual de um membro da comunidade em se parecer com um lagarto. Isso é muito bom para instigar candidato em prova de concurso, mas de nenhuma praticabilidade na vida real, porque qualquer comunidade livre e consciente levantaria a mão e diria, claro que não. Ele precisa, em alguma medida, encontrar meios para realizar o seu intento, ou vai ter que esperar nós vivemos numa abundância tal de recursos a ponto de transformar pessoas em lagartos sem uma política pública que reputamos incrementar a felicidade da coletividade. Portanto, a crítica do professor Lênio, ela é oportuna. A lembrança, feliz lembrança da questão de concurso, para nós que conhecemos questões de concurso, mais ou menos, sabemos da intenção da banca em suscitar dados questionamentos que podem, a partir dali, criar uma linha de corte que facilita a vida da banca, mas o nosso dever é arrastar essa ideia para a vida prática, para a vida real.
é possível, é intuitivo imaginar uma dotação orçamentária no Brasil contemporâneo para realizar um certo capricho? É pouco provável, nós temos outras demandas, as escolhas são racionais. Acho que o nosso amigo pretendente a lagarto teria que esperar um pouco mais na vida real. Obrigado pela pergunta. Ok. Mais alguma pergunta? O Bono, a desembargadora Regina ainda não retornou, né, Bono? Então, a desembargadora Gida pediu para que o senhor fizesse considerações finais. Aproveitando o momento, estou vendo aqui que temos alguns elogios, né? Sendo que a sua apresentação foi excelente, doutor Saul, agradecendo aqui, a Ananília Roque falando, a Raíza França também disse que foi maravilhosa a palestra, a Jocelyn também disse que foi uma excelente palestra, agradece. Então é isso, doutor Marcos, você pode fazer as considerações finais, em seguida a gente pode fazer o sorteio do livro do professor. Certo. Então, doutor Saltorinho, foi muito, assim, eu tô aqui pensativo aqui, porque foi uma enxurrada de informações que levam a gente a pensar, a refletir, né? E como magistrado, a gente a todo momento está se debatendo com esses temas. E não de forma clara, como o senhor até mencionou aquele caso do ministro Lewandowski, que ele intrinsecamente, muitas vezes, a gente está ponderando essa coisa, né, do coletivo, né, do bem maior, né, e se inteirando com essa ideia de felicidade também individual, essa luta, né, digamos assim, esse embate do individual com o coletivo, isso é o nosso dia a dia. Mas, doutor, queria agradecer demais aqui em nome da escola, do Poder Judiciário, por essa brilhante explanação. Creio que foi deixado uma semente aqui em muitos para que futuramente, né, já se debrucem sobre o tema, sobre essa temática que faz parte da história da humanidade. Não há que se falar em história da humanidade sem se falar em busca da felicidade. O desenvolver da história, da vida, das pessoas, dos povos, ela está intrinsecamente ligada, né, a essa ideia a busca da felicidade. Então, agradeço em nome da direção da EJUD ao nosso professor e a todos os presentes. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado, pessoal. Um prazer. Doutor Saul, o senhor fica aí no momento que eu vou pedir que o senhor escolha um número entre 1 a 148, que é a quantidade de inscritos que nós tivemos para o seu evento, que aí o sorteado vai ganhar o livro. Muito O bem. número Vamos é de lá. 1 a 148. Número 21. 21. Número 21 é o senhor Gessonei Ribeiro Vilela Júnior. O senhor Gessonei está presente? Se acuse no chat, por favor. Ele é daqui da Procuradoria-Geral. Não está presente. Só pode escolher outro número, por gentileza? Vamos lá. Número 51. 51, já estou até vendo aqui na tela. É a senhorita Deise Mourão Araújo Ramalho. Olha aí! Parabéns, Deise. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu só tenho a agradecer as palavras do Dr. Marcos Rafael, faço as minhas, muita informação, mas que passou pelo que a gente sente na vida. Não viaja assim, nossa, nem alcancei. Não, ficou bem perto da nossa realidade, né, quando minutos processos, e eu fiquei muito feliz. Vou aproveitar para passar aqui no escritório e pegar um autógrafo, já que estou aqui em Brasília. Vou explorar o nosso palestrante. Muito obrigada. Prazer, doutor. um prazer conhecê-lo. Amém, obrigada. Parabéns mais uma vez, Deise. Doutor Saul, o senhor pode fazer suas considerações finais, agradecimentos. Fique à vontade.
Bom, pessoal, para mim foi um privilégio ter contato com esse convite, a lembrança do direito à felicidade. Essa história começou faz muito tempo. A tese de doutorado foi defendida há 10 anos, então converso sobre isso há 15 anos. E se hoje já há alguma saia justa, quando você fala, você imagina há 15 anos, 13 anos, como é que era. Então, até brinco, hoje em dia, vez ou outra, quando convidam, eu falo, olha, mas agora a felicidade está fácil, agora está tranquilo, agora todo mundo quer um pouquinho. Eu quero falar de coisa difícil, eu quero defender o Supremo, eu quero falar de coisa desafiadora, eu quero falar de polêmica. Mas a verdade é que a felicidade, ela, no fundo, não é exatamente uma modinha. Talvez a gente tenha, por tudo isso que eu falei, penado tanto, a gente tenha visto tanta coisa assim que machuca, a gente tenha sentido tanto medo, que em alguma medida termina sendo um alento, parar um pouquinho, como hoje, fizemos hoje aqui, não é nada, estamos juntos há 2 horas, sem intervalo, sem parar, juntinhos aqui. Falar um pouco sobre nós mesmos, falar um pouco sobre o que nos eleva, lembrar um pouco o que nos torna humanos, relembrar o que nos faz especiais. E a felicidade sempre esteve aí. Ela é difícil de conceituar, não tem resposta pronta, os governos que tentaram erraram, mas ela existe. Ela existe. É tempo perdido negar isso. E hoje, fazendo um trocadilho quanto a isso, vocês me deram a chance de ter uma tarde proveitosa e muito feliz. Obrigado, gente. Tenho certeza, doutor Saul, que o ressentimento é recíproco. Todos nós estamos muito felizes e agradecemos suas explicações. Pois bem, senhoras e senhores, encerramos assim este webinário, uma realização da Escola do Poder Judiciário EJUDE. Agradecendo mais uma vez as autoridades presentes e o público da plataforma do Google Meet. Finalmente, pedimos por gentileza dos participantes que preencham a avaliação de reação e o link de presença para controle de expedição dos certificados. Acesse o portal da EJUDE e clique na área do aluno. A sua participação aprimora a atividade da escola. Tenham todos um ótimo fim de tarde e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso. Obrigado, doutor Saul.